Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa. Na verdade, sejam bem-vindos mais uma vez. Afinal de contas, esse é um vídeo onde eu quero conversar um pouco com vocês sobre o porquê, sobre os motivos, as causas pela qual o Livros e etc. ficou ausente durante esses 2, quase 3 anos. Bem como também, claro, quero anunciar o retorno às voltas da atividade desse humilde espaço literário criado por mim ali por volta de 2018, 2019, como um projeto, como um espaço para compartilhar com vocês as minhas leituras, as minhas opiniões, resenhas de livros, quadrinhos, mangás, enfim. Esse aqui é um espaço que eu criei lá em 2018, 2019, para me comunicar e conectar às pessoas que, assim como eu, são ávidas leitoras e apaixonadas pela literatura. Então, de maneira muito breve, rapidamente aqui, sem entrar em muitos detalhes, até porque é uma questão da minha vida particular, vida pessoal, que eu prefiro não trazer à tona e tão pouco elaborar a razão, o motivo pela qual isso se deu. Mas, a princípio, talvez alguns saibam, talvez algumas pessoas que me acompanhavam, me acompanham nas redes sociais, fora aqui do YouTube, fora aqui do espaço do Livros e etc., já tenham tomado ciência que eu passei por um processo de divórcio com a minha digníssima, no caso, agora não mais esposa, ex-esposa, a Isabel Serra. E como o canal, o projeto literário aqui era feito em conjunto, em parceria com ela, houve todo esse processo de divórcio, que não é um processo fácil, na verdade nunca o é, eu nunca vi, pelo menos não que eu saiba, alguém que saiu comemorando, celebrando, até mesmo fazendo festa após um processo de divórcio, mas por conta disso, e claro, também por conta que eu tive que me mudar, tive que reconstruir de certa forma a minha vida pessoal, financeira, espiritual e tudo mais. É óbvio que, infelizmente, por conta desse motivo, o Livros e etc., que era um projeto, e é um projeto pessoal que eu criei lá atrás, ele ficou um tanto quanto abandonado e eu não queria de forma alguma reiniciá-lo sem ter uma mínima estrutura possível e que fosse de qualidade para poder voltar a me comunicar com vocês aqui, compartilhar as minhas leituras e compartilhar com vocês os livros que porventura eu estiver a ler. Então, basicamente é isso que aconteceu nesses 2, 3 anos em que eu fiquei ausente aqui do Livros e etc. Mas o meu desejo sempre foi retornar essa conversa aqui com você, retornar, reavivar esse canal, esse espaço literário aqui, o Livros e etc. E já quero convidá-los a um compromisso minimamente semanal, onde semanalmente eu me comprometo a compartilhar com vocês um livro, uma reflexão de uma leitura que eu estiver fazendo. E nesse domingo, já agora, domingo de manhã, logo cedo, eu já quero compartilhar com vocês, acompanhar a minha leitura, a minha resenha do livro do Rafael Satie e Matheus Leite, amicíssimo meu, inclusive, o coautor desse livro. O livro chama-se O Capitalismo e a Favela. O Rafael Satie, inclusive, para quem não o conhece pelo nome, ele é vereador pela cidade do Rio de Janeiro, nascido, criado na favela, numa das favelas do Rio de Janeiro, e ele vem contar aqui nesse livro a ideia que, na verdade, somente, e tão somente o capitalismo é que pode desenvolver e ajudar a melhorar a realidade da vida das pessoas que vivem e convivem, sejam na favela ou que tenham suas vidas impactadas pela favela. É um livro com uma temática muitíssimo interessante, afinal de contas nós temos a achar e concordar e pensar, seja por conta de algumas visões preconceituosas nossas, seja por conta de como a mídia pincela, apresenta a situação das favelas, nós tendemos a achar que o Estado, então somente o Estado, o braço estatal, é que poderá resolver a situação das favelas em nosso país. Pois bem, o autor aqui, os dois autores, na verdade, tanto o Rafael Satie quanto o Matheus Leite, apresentam aqui nesse seu livro uma perspectiva diferente, uma solução diferente para o problema crônico das favelas, que remete desde a época pós a República instalada em nosso Brasil ali, pós-golpe da República de 1889, quando se tem relatos iniciais do surgimento das primeiras favelas em nosso país. E quero também, claro, anunciar, esse vai demorar um pouquinho mais, porque eu preciso, digamos assim, cadenciar o ritmo de leitura, mas eu quero retornar o projeto Lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse, inclusive, inédito, não somente no Brasil, mas no YouTube. Eu, até onde sei, fui e sou o único canal aqui no YouTube que se deu o trabalho de ler capítulo a capítulo, artigo a artigo, do estimado professor Olavo de Carvalho e compartilhar com vocês as minhas resenhas, as minhas impressões, o meu entendimento
dessa obra seminal do professor Olavo de Carvalho. Vou fazer questão, claro, de já deixar aqui nesse vídeo de retorno do Livros e Etc. uma playlist com todos os vídeos dessa série e quero me comprometer também com vocês, daqui a 10, 15 dias, eu retomar esse projeto de leitura para poder finalmente findar e concluir toda a leitura desse livro aqui, do estimado e queridíssimo professor Olavo de Carvalho. Sem mais por hoje, turma, é somente essa mensagem que eu queria compartilhar e passar a vocês, agradecendo, claro, as inúmeras centenas de mensagens que eu recebo de vez em quando, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais, de pessoas sentindo falta, cobrando por esse meu retorno, mas eu não estava em condições mentais, físicas, financeiras, gente um pouco espiritual, para poder retornar às atividades alguns meses, anos atrás, mas agora eu me sinto preparado e quero, claro, por que não, voltar a compartilhar com vocês, conversar com vocês, meus queridos e amigos, alunos, leitores e vocês que me acompanham e que me seguem aqui nesse humilde espaço literário. Sem mais delongas, findo por aqui esse vídeo, agradecendo, claro, a sua atenção e nos vemos nesse domingo agora já pela manhã com a volta oficial do Livros e Etc. Fiquem com todos com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!